Vejam só. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos fazer um breve resumo sobre as erosões, né? Uma breve explicação sobre as erosões e vamos realizar uma atividade na ficha, certo? Falando um pouco também sobre o conteúdo que nós estudamos. E eu tô com o costume de ficar toda hora tapando o nariz, viu, gente? Eu já percebi. Eu fui assistir minha aula e eu fico percebendo que toda hora eu topo no meu nariz. Eu não sei o que é. É costume. Eu vou parar com essa mania, que isso é mania. Olha, antes que eu faça o resumo, vocês peguem logo aí a ficha na página 105 de geografia, certo? Que eu acho que vocês já estão cansados de tanto eu falar, né? Erosão, erosão, erosão. Mas isso é bom, porque aí vocês aprendem também, né? Olhem, vejam só. Erosão pluvial. O que é erosão pluvial? É aquela erosão causada pela água das chuvas. Então, erosão pluvial, água das chuvas. E agora a diferença entre erosão fluvial? Erosão que vem pela água dos rios, né? São os rios que fazem a erosão, né? Abrindo novos caminhos, certo? Erosão marítima. Esse é outro tipo de erosão, causada pela água dos mares, né? É uma erosão que ela vem direto da água dos mares, onde ela vai abrindo caminhos ou então vai destruindo alguns locais, né, que estão próximos aos mares, como eu havia falado a vocês, que a água do mar, quando tem aquela ressaca, né, ele vem e aí, se tiver algum barzinho, alguma casa próxima ao mar, ele vem e destrói. Tem também a outra erosão glacial, que é quando o gelo, né, aquelas enormes placas de gelo começam a se soltar, né, como as grandes geleiras, e aí é formada a erosão glacial. E qual foi o outro tipo de erosão e último que nós estudamos? Erosão eólica, que é erosão dos ventos, tipo como nas dunas, né? O vento vem com aquela força dele e vai derrubando, vai levando aquela areia para outros lugares, certo? E a erosão, gente, ela não causa só destruição, né? Em alguns locais ele forma até monumentos, né? Fica muito bonito também, certo? Como nas rochas, né? A erosão eólica mesmo, quando o vento é muito forte, que ele acaba moldando as rochas, certo? Então, na página 105 do nosso material de apoio, que são as fichas, o que é que nós temos? Primeiro vocês colocam a data, né, de hoje e vamos ler. O vento é um dos elementos naturais mais atuantes na transformação das paisagens. Aprendemos que ele é fundamental na formação das dunas nos desertos. Então, os ventos, gente, eles são peça fundamental para formar as dunas no deserto. Então, quando a gente vê aquelas dunas, aquelas areias, né, enormes, que tem alguns carrinhos, como os bugs, né, que eles descem, que são esses carros que são apropriados para andar nessas areias. Quando a gente vê esses tipos de imagem, ele é feito através do vento, que são as erosões eólicas. Então, número 1, analise a ilustração abaixo e explique com suas palavras cada etapa da formação de uma duna. Eita, tia, e agora como que eu vou escrever aqui, se eu não lembro, mas nós temos na página 192, certo? No livro de vocês. Peguem o livro aí de vocês rapidinho, que eu sei que já está com vocês, né? Eu sempre peço para deixar já com vocês. Então, na página 192 do livro de vocês, nós temos justamente essas 4 imagens aqui e nós só iremos copiar o que cada imagem dessa representa. Olha só,
Vamos lá na página 192. Viram que eu encontrei? Dá até pra ver, ó, aqui são as fichas e aqui é o livro. Vamos escrever o que está escrito aí. Ele quer passo a passo do que acontece. E aí tem, né? No número 1, o que é que acontece? Qual o primeiro passo? O primeiro passo do número 1 é o vento. Então, o que acontece primeiro? Com essa erosão? O vento carrega, primeiro passo, o vento carrega a areia de um lugar para o outro. De um lugar para o outro. Então, o vento carrega areia de um lugar para o outro. Então, primeiro que acontece é isso, né? O vento, ele carrega areia de um lugar para o outro. Depois, o que é que acontece? Número 2, passo 2. O que é que acontece no número 2? Queria um piloto forte. Número 2. No número 2, quando encontra um obstáculo, a areia começa a acumular. Ou seja, o vento está vindo muito forte aqui, né? Muito forte aquele vento. E aí, de repente, ele encontra uma duna aqui. Aí ele vai, leva toda essa areia que tem aqui nessa duna para outro local. Digamos que ele encontre uma rocha mais lá na frente. Aí essa areia ela vai ficar acumulada aqui, formando outra duna, certo? Então, no número 2... quando, olha só, aqui é dividido, viu? Quando, vão escrevendo aí, dá pra olhar, né? Quando encontra um obstáculo, ou seja, qual é esse obstáculo, tia? Uma pedra, uma rocha, né? A areia começa a acumular. Então é assim que vai formando a nossa erosão eólica, certo? Número 3, passo 3. O que é que acontece? Número 1, ele carrega areia de um lugar para o outro. Número 2, quando encontra um obstáculo, a areia começa a acumular. Número 3, a duna começa a ter formato. A duna... Vou baixar mais um pouquinho, viu, gente? Levantar. Para eu escrever. A duna... Vocês dão pausa aí, né? Certo? Que aí eu vou apagar. Número 3, a duna começa a ter um formato. A duna começa a ter outro formato. A duna começa a ter o formato que conhecemos, né? Qual é o formato? Tipo de uma montanha, de um monte, certo? Ele começa a ter outro formato. Número 4, por último, aí o que acontece? Até que lentamente a duna vai crescendo, de acordo com a quantidade de vento, né? Até que lentamente a duna vai crescendo, certo, gente? Até que lentamente a duna vai crescendo e tem aquele formato que nós já conhecemos e que eu já expliquei a vocês, não foi? Então, nós já escrevemos os 4 passos de tudo que acontece com essa erosão eólica. Continuando, né? Agora nós vamos ler, eu vou ler isso aqui
que é o número 2, e nós vamos interpretar, certo? Dá uma pausa, aí escreve direitinho, certo? Eu vou apagar aqui para vocês irem escrevendo, ou então seja uma pausa, depois vocês continuam. E aí eu vou continuar, certo? A nossa atividade. Leia o trecho da reportagem a seguir. Dunas avançam e engolem mansões no Rio Grande do Norte. Olha, gente, que trecho de reportagem, né? Bem forte, né? São 12 casas totalmente cobertas e outras sendo invadidas em Genipabu. Segundo o especialista, a ocupação desordenada contribui para o fenômeno. Então, ou seja, a ocupação de essas casas não estava no local adequado. Então, o vento também não teve culpa. Teve destruição? Teve, mas as pessoas também tiveram culpa de construírem as suas casas em um lugar que não era o quê? Próprio, certo? Apropriado. Então, vamos lá. Na praia de Genipabu, no Rio Grande do Norte, a areia venceu. Casas construídas sem planejamento, estão vendo aí? Foram engolidas pelas dunas. A areia não para de se movimentar e avança sobre a vegetação e sobre as casas que não deveriam estar ali. Há 12 anos a área era bem plana, né, retinha, ficava quase no mesmo nível do mar e era bem distante das dunas. Aos poucos, terrenos foram sendo vendidos irregularmente e casas de veraneio começaram a ser construídas, mas pouco tempo depois tiveram de ser abandonadas. Ou seja, a culpa foi da natureza? Não, né? Eles construíram suas casas em um local que não era apropriado. Então, na letra A, depois do que eu li, tem o seguinte: o que significa dizer que as dunas engoliram as casas? O que significa dizer que as dunas engoliram as casas? O que significa engoliram? Por que elas engoliram as casas, gente? Vou desligar aqui, vai ter o projetor. Então, por que as dunas engoliram as casas? Qual foi o motivo? O que significa engoliram? Quer dizer o quê? Que as dunas cobriram as casas. Engoliram, não quer dizer que a areia abriu a boca, né? Que não é um animal. Então, quer dizer o quê? Que as dunas cobriram, né? Com a sua areia. Então, coloquem aí. Na letra A, significa que as dunas cobriram as casas. As dunas, vou continuar, né? Vocês aí continuam na mesma linha, tá certo? Você não vai dar aqui. As dunas cobriram as casas. Engoliram, cobriram, né, gente? E as casas ficaram o quê? Elas ficaram totalmente cheias de areia. Na letra B, qual o agente externo que faz as dunas se moverem? Nós estudamos sobre agentes externos. Qual foi o agente externo? Qual foi o movimento da natureza que fez com que esse montante de areia chegasse até essas casas? Qual o nome desse agente externo? Externo, que está fora. Qual o nome dele? Qual é? O vento. Isso mesmo. Letra B, o vento. Isso. Será que vocês acertaram? Letra C. Era permitido construir casas nesse lugar? E aí, no texto diz o quê? Era permitido? Não, pois os terrenos foram vendidos de forma irregular. Às vezes, gente, alguma pessoa invade um terreno de alguém, né, de um dono, que tudo tem dono. Então, alguém invadiu algum terreno e aí, com o tempo depois, vendeu, né? Ou seja, tudo irregular, que não poderia ser feito desde o princípio que aconteceu. Então, era permitido construir casas nesse lugar? Não.
Letra C, não. Só não, vírgula. Pois os terrenos foram vendidos de forma irregular, né? Teve algum trambique aí por baixo, né? Foi vendido e foi feito numa localização que não era para ser feito. Então foi o quê? Trambique. Vamos lá. Letra D. Na letra D tem o seguinte. Vocês viram que nós estamos em geografia, mas isso faz parte da interpretação de texto, porque tem um texto, nós estamos interpretando. Então isso é ótimo para vocês, certo? Eu acredito que vocês estão acompanhando, estão lendo comigo e estão interpretando comigo, porque esse é o nosso objetivo e o meu objetivo principal, certo? D. Pensando na reportagem, a culpa seria das dunas ou das pessoas? E aí? De acordo com o que eu li. Isso aqui é uma resposta pessoal. Eu vou dar minha resposta, certo? Mas, de acordo com tudo que eu li, falei sobre as dunas, falei do que aconteceu, né? Falei sobre os terrenos, falei sobre o vento. Mas, mesmo assim, a culpa são das dunas ou das pessoas? E aí? A culpa são das pessoas, né, gente? A culpa foram das pessoas pois o vento é um processo natural, né, gente? O vento é um processo natural. Jamais ele vai chegar e vai dizer, hoje eu vou destruir aquele local. Jamais, né? Ele vai, o vento, ele apenas ele quer o quê? Nos refrescar, né? Mas se as pessoas fizeram algo que está de contra a natureza, infelizmente a culpa não será da natureza, certo? E última, o que você faria para evitar esse tipo de situação? O que você faria? Agora a resposta é pessoal, certo? Aí o que é que você faria para evitar? Tipo, você tem, essas casas foram construídas em um local que não era para ser construído, as dunas de areia vieram, engoliram, e o que é que poderia ter sido feito? Né? Eu acredito, vou dar minha opinião, eu acredito que as casas não deveriam ter construído naquele local. Vocês acham isso também? Eu vou dar essa resposta. Tá pedindo aqui pessoal. Mas vamos dar essa resposta, a não ser que vocês achem outra coisa, mas está na cara, né, gente? Então, o que você faria para evitar esse tipo de situação? Não iria construir naquele local. Mas eu não tinha como não construir. Tinha? Se aqui está falando que eram o quê? Eram casas, eram mansões. Então, quem constrói mansões tem dinheiro para construir uma belíssima casa. Então, a culpa foi deles, né? Nesse caso aqui, ele não se encaixa naquela questão que eu disse assim, tem algumas localidades que a pessoa não tem condição, né? E aí constrói alguns morros, como no Rio de Janeiro, que existem muitos morros, aí existem aqueles, né, chega a chuva e aí destrói tudo. Ali é diferente, as pessoas não têm condição de construir em um local melhor. Mas no caso dessa reportagem aqui que nós estamos falando, não é esse caso. Se eles construíram mansões perto das praias e as dunas vieram e destruíram, a culpa realmente é deles. Eles não deveriam ter construído nesse local. Poderiam muito bem ter construído em outro local. Certo? Beijo pra vocês. Deu pra entender, não deu? Deu. Então até a nossa próxima aula. Certo?